A minha história de conversão começa ali em meados de 2010, 2011, onde eu passava por um monte de problemas na minha vida. Então, na minha família, eu tinha um histórico de alcoolismo, meu pai, ele sempre bebeu, então meu pai era um alcoólatra, bebia bastante. Então a minha vivência dentro de casa era ver o meu pai, aquela pessoa que eu tinha como exemplo, como um alcoólatra. E isso, já desde o início da minha infância, não vou falar que quando eu era pequeno, porque eu sou pequeno até hoje, mas desde quando eu era novo, eu já tinha essa presença de um pai alcoólatra. E aí eu já tinha um bloqueio com o Papai do Céu por causa disso, porque eu achava que o meu pai era tipo o Papai do Céu. O Papai do Céu era igual ao meu pai. Um pai que não se importava muito, que só se importava com as coisas dele, trabalho, correria, e não se importava muito com os filhos. E eu fui vivenciando tudo aquilo, a minha mãe sempre muito quieta no canto dela, e eu fui vivendo com essas cicatrizes, né? Crescendo com tudo isso. Eu era um tipo de pessoa tímida, então assim, para mim estar aqui hoje é um milagre de Deus, porque eu não conseguia falar na frente, eu nunca apresentei um trabalho na escola, na faculdade. A única coisa que eu consegui apresentar na faculdade foi o meu TCC, porque eu precisava apresentar, porque senão eu não ganhava o meu diploma. Quando a pessoa não é tão extrovertida, não é uma pessoa muito amigável, ela tende a distanciar as pessoas. Vocês já perceberam isso? Algumas pessoas que às vezes você tenta ser amigo dela, mas você não consegue, porque ela mesma se distancia. E eu era esse tipo de pessoa. Eu distanciava as pessoas de mim, porque eu nunca me achava maduro o suficiente, eu nunca me achava bom o suficiente. E uma das coisas que eu sempre quis mudar era o meu tamanho, eu sempre quis ser mais alto. E aí isso era uma outra coisa que me machucava muito. Por que os meus amigos cresciam, eram mais altos, e aí tem um monte de coisa, né? Porque eu ia jogar futebol, aí eu nunca era escolhido. Na escola, as coisas que aconteciam, eu nunca era escolhido, e eu sempre jogava a culpa por causa do meu tamanho. Porque eu era fraquinho, porque ninguém gostava de mim. E querendo ou não, isso vai criando marcas na nossa vida. E aí nós vamos crescendo e pensando assim, eu nunca vou ser ninguém. Eu nunca vou conseguir realizar nada na minha vida. E aí chega em casa, tem um pai alcoólatra, uma mãe que às vezes não sabia como demonstrar esse amor para mim. E chegou um momento da minha vida que a gente começa a querer ser dono de si, ser dono do próprio nariz. E aí a gente acha que é dono do mundo. E aí a gente tira Deus do centro, que quem realmente deve ficar no centro é Deus, e a gente se coloca nesse centro. E quando a gente se coloca nesse centro, a gente acha que manda no mundo. Tem um monte de adolescente, né, que acha que sabe de tudo, mas na verdade não viu nada da vida ainda. E eu fui um desses, e aí eu comecei a desrespeitar a minha mãe, a desrespeitar o meu pai, a fazer coisas que eu queria, que eu achava que estava certo. E nesse achar que estava certo, eu conheci o álcool, eu conheci as drogas, e aí eu fui vivendo um transtorno lá em casa, porque eu comecei a brigar com os meus pais. E aí chegou um momento que a briga era entre a minha mãe e o meu pai, agora é entre a minha mãe, o meu pai e eu. E aí eu ainda levava o meu irmão, que era mais novo, que às vezes nem entendia nada, junto no pacote. E essas brigas vai cansando, e chegou um momento que minha mãe não aguentou mais, e eles se separaram. E aí foi uma outra dificuldade na minha vida, porque eu já não tinha ninguém, agora os meus pais se separaram. A minha família, a maioria da parte da minha mãe, de outro segmento religioso, apontava o dedo para minha mãe, falava que ela estava errado, que não sei o quê, mas ninguém sabia o que a gente vivia dentro de casa. E aí apontar o dedo para as pessoas e falar o que está certo e o que está errado é muito fácil, mas viver o que ela está vivendo e saber o que está tendo no coração é muito difícil. E aí chegou um momento que, como eu já conheci o álcool e as drogas, eu me aprofundei muito mais. E aí eu lembro de uma amiga, nessa época eu já tinha terminado meu terceiro ano, eu estava com 16 anos, e eu conheci uma amiga, eu já tinha conhecido uma amiga no ensino médio, e ela me chamou para ir numa igreja. E na época, estava muito uma crescente a questão de células. Eu achando que era célula, mas eu não me importava muito, eu queria ir por causa dela. E chegando lá, eu conheci um grupo de jovens chamado Filhos da Terra, que é da paróquia Nossa Senhora da Terra, e depois que eu fui nesse grupo, algo mudou dentro de mim, porque as pessoas que me cumprimentavam, as pessoas que me abraçavam, parecia que me conheciam há muito tempo. Tinha muitas pessoas carentes que eu olhava assim, eu falava assim, eu acho que eu conheço essa pessoa, mas eu nunca tinha visto, eu não conhecia ela. E aí era esse amor fraterno que eles me passaram, que eu falei assim, cara, eu gostei desse grupo. Só que 2 meses depois, teve um encontro, primeiro encontro com Deus que eu tive. E aí eu lembro que
quando eu cheguei nesse encontro, eu sabia o que eu ia encontrar lá. Eram pessoas idosas que iam lá pregar, pessoas bem mais velhas, porque na minha concepção, já acontecia assim, pessoa mais velha que tem que correr atrás de Deus, porque já está perto de morrer, então eles têm que correr atrás de Deus. Jovem tem que se divertir, tem que, liberdade, aproveitar essa liberdade. Só que aí, o dia inteiro foi, cara, passou uns pessoal lá, e hoje eu respeito muito eles, porque eu os conheço e vejo, heróis da fé, como o Fernando falou, pessoas que são muito usadas, e hoje eu olho e falo assim, nossa, que pessoas maravilhosas. Eu tive a oportunidade de conhecer eles lá no início, mas eu bloqueei, porque eu achava assim, não, eles não têm nada para me oferecer. Só que chega um sábado à noite, chega um moleque lá de 21 anos, um menino, Fernando, moleque no sentido, pejorativo, todo estilosão e tal, meninão, e aí o povo fala assim, eu queria chamar aqui o Fernando para pregar. Eu falei assim, o que esse menino tem para nos agregar? E hoje, como eu passo isso? Porque eu vou nos encontros de jovens, e aí um monte de gente mais madura olha para mim e fala assim, o que esse menino tem para falar para nós? E quantas pessoas chegam até mim e falam assim, nossa, eu duvidei de você, cara, mas Deus te usa muito. Eu falei assim, obrigado, eu já imaginava. Porque as pessoas têm, às vezes, o senso de olhar para a gente e julgar o que a gente não é. Porque, na verdade, não é o que as pessoas nos olham e nos vê, é aquilo que Deus vê. É isso que conta. As pessoas vão olhar para você e vão falar um monte de coisa de vocês, mas o que vale? O que a pessoa falou ou o que Deus falou? Só que naquela época eu vivenciava muitas coisas que as pessoas falavam de mim. E aí eu estava ali, no meu canto, e como eu era muito tímido, o que eu sobressaía? Eu gostava de contar piada e fazer graça, para que as pessoas olhassem para mim. E aí nessas piadinhas, o Fernando brincou com um menino lá, e aí eu peguei e fiz assim, todo mundo assistiu Chaves? E aí nessa época lá, parece que o Chaves quando fazia uma piada, todo mundo silenciava, e ele brigava com o professor linguiça, que é o Girafaz, alguma coisa nesse sentido. E bem na hora que eu fiz assim, porque ele fez uma piada com o menino, todo mundo silenciou. Aí na hora ficou só eu assim, eu pensei que tinha uma luz assim, em mim assim, E aí o Fernando falou assim, isso é engraçado, hein? Vem cá. E ele me chamou lá na frente. E ali naquele momento eu conheci um pouco desse amor de Deus. Eu lembro que o Fernando fez uma dinâmica falando para mim fazer um gesto de amor com ele. E como eu tinha um bloqueio muito grande, eu falava assim, eu sou homem, eu não vou fazer nada com você. Esse negócio de viado aí não é comigo não. E aí o Fernando falou assim, você é carismático, e tal, um monte de gente assim, atrás ficava chamando meu nome, falando. E aquilo algo tocou em mim. Porque eu nunca, na minha vida, tinha lembrança de receber alguém falando para mim algo bom que viu em mim. Era só coisa ruim. E quando o Fernando falou assim, você é carismático, eu nem sabia o que significava essa palavra, mas algo tocou aqui dentro. Tipo, nunca ninguém me elogiou. Nunca ninguém viu o que tem dentro aqui dentro de mim. Só via as coisas ruins. Só via a coisa que não presta. Nunca ninguém olhou dentro de mim, nos meus olhos, e disse algo de bom de mim. E ali naquele momento eu comecei a me abrir. E aí quando as pessoas começaram a gritar lá no fundo, porque já tinha vivenciado essa dinâmica, abraça ele, fala eu te amo, não sei o quê. E aí quando eu fui para o rumo dele, ele se afastou. Continuei, ele se afastou. E aí ele chegou perto de mim e falou assim, peraí. Aí ele pegou no meu coração e falou assim, você está fazendo o que o seu coração quer ou o que o mundo quer que você faça? Aí uma hora, meu coração se abriu. Aí eu fui lembrar que eu estava usando droga, eu estava bebendo, eu estava fazendo um monte de coisa de errado, porque os meus amigos, pessoas que eu achava que são meus amigos, falavam para mim fazer. E eu fazia muitas coisas erradas, mas eu sabia que estava errado, no meu coração ficava angustiado, porque eu sabia que estava errado. Mas eu estava fazendo para ficar perto dos amigos que eu achava que eram meus amigos. E naquele dia eu conheci a Deus. Só que o conhecer a Deus e o aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida tem uma caminhada muito grande. E às vezes a gente acha que nós vamos mudar do dia para a noite, e isso não acontece dessa forma. Não é assim que Deus trabalha, não é assim. Mas para nós que queremos as coisas do dia para a noite, a gente ajoelha, quer um milagre, quer alguma coisa, uma cura, e a gente quer que Deus realize da noite para o dia. Mas o que Deus quer te ensinar com isso? A gente só quer ouvir a nós, a gente não quer saber o que Deus está querendo com aquilo. E ali daquela forma eu achei que eu tinha mudado do dia para a noite. Só que não mudei. As vontades ainda existiam, os desejos. E aí, naquele sábado, eu lembro que o Fernando, quando ele foi embora, ele falou para mim algo que eu nunca vou esquecer. Ele olhou para mim e disse assim, você foi escolhido
e você vai salvar a vida de muitos jovens. E aí na minha cabeça eu pensava assim, ele diz isso para todo mundo. Ele diz isso para todo mundo. Só que ele foi embora e eu pensei assim, eu nunca mais vou ver ele, como eu nunca mais vou ver nenhum dos pregadores que passaram por aqui. Porque a gente coloca as pessoas em cima de um altar e acha que ele está muito distante. Só que na verdade, nós somos todos iguais. Estamos no mesmo barco. No mesmo barco. E aí quando eu comecei a descobrir isso, eu voltei para casa, eu tentei demonstrar amor para minha mãe, eu tentei demonstrar amor para o meu pai, e eu não conseguia. E aí o tempo foi se passando, as coisas foram se passando, até que um tempo eu já não conseguia mais. Bem, eu já conhecia esse Deus, eu já conhecia tudo que Deus poderia fazer, e as coisas não aconteciam. Parece que as coisas que eu pedia a Deus, os milagres que eu pedia para Deus, as coisas não aconteciam. E aí até que um dia eu tentei tirar a minha vida, porque nada mais fazia sentido. Pô, eu já sabia de tudo, eu já tinha pedido ajuda para Deus, mas parecia que nada acontecia. E aí quando eu tentei tirar a minha vida, eu pedi assim para que Deus falasse comigo, da minha forma. Eu falei assim, Deus, fala comigo. Eu não ajoelhei, abri o braço e falei, Senhor Altíssimo, onde quer que esteja. Não falei, não usei palavras bonitas. Eu só disse, Deus, fala comigo. Deus, fala comigo porque eu preciso da sua ajuda. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha mensagem que você poderia mandar para um amigo e receber, não tinha nada disso. Ali era só eu e Deus no meu quarto, e eu com um monte de remédio tentando tirar a minha vida. Só que aí depois de um tempo, uns 10 dias depois, eu não consegui tirar a minha vida nesse dia. Depois de uns 10 dias depois eu participei de um outro acampamento. E aí nesse acampamento eu sentei num canto assim, e aí no momento de oração uma pessoa veio e me abraçou. E aí ela falou no meu ouvido assim, filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Naquele momento eu descobri que o meu pai nunca tinha dito isso para mim, nem minha mãe. E eu achava que era só isso, meu coração estava alegre, e eu comecei a chorar. Mas vocês vão chocar com o que aconteceu. Porque quando eu levantei ele, eu disse obrigado para ele. E ele olhou para mim, deu um sorriso e fez um barulho que eu não entendi. E aí novamente eu falei, obrigado, você salvou minha vida. Porque parecia que aquela dor que eu estava sentindo, parecia que tinha sido retirada. E aí quando eu falei obrigado para ele de novo, ele tentou falar e saiu um zunido da boca dele e eu não entendi. Ele virou as costas e saiu andando. Eu lembro até hoje do andado dele, ele andava todo torto assim, porque as pernas dele eram tortas, os braços dele eram tortos. E aí um amigo bateu nas minhas costas e disse assim, irmão, ele não fala não. Ele tinha uma dificuldade na fala, então era difícil dele falar, não dava para entender o que ele falava. E ali naquela época eu corri para o Santíssimo e às vezes eu nem entendia tanto quem que era esse Deus maravilhoso. E quando eu ajoelhei, os meus joelhos doeram. E eu lembrei que eu ajoelhei quando eu tentei tirar a minha vida. E quando eu ajoelhei, que eu olhei para o Santíssimo, Deus falou assim para mim, você não pediu para mim falar com você? Eu falei. Às vezes você duvida tanto desse Deus, mas Ele está tão próximo. Eu achava que Deus estava tão longe, às vezes pessoas que estão aqui acham que Deus está tão longe, mas Deus está tão próximo de você. E Ele só está esperando uma oração sincera do seu coração, tipo, Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. E ali, a partir daquele momento, eu decidi que eu queria mudar a vida, porque a frase do Fernando me veio, e isso já tinha passado 3 anos, e a frase do Fernando me veio, tipo, você vai salvar a vida de muitos jovens, e eu falei, é isso, eu preciso correr atrás desse desejo de Deus, porque já não era um sonho mais meu, era um sonho de Deus. E ali eu comecei a correr atrás, e aí passou-se alguns meses, eu recebi um e-mail, inclusive do Fernando, falando assim, venha participar da civilização do amor maior. Não era nem Guardiões, era um projeto que foi criado, chamado Semeadores, e que existe até hoje. E aí eu pedindo resposta para Deus, como que eu vou começar, como que eu vou iniciar? Recebo um e-mail para participar dos Semeadores. E ali nos Semeadores eu comecei a minha caminhada. E aí quando você faz a caridade ao próximo, você vai matando os seus pecados. E depois que eu fui descobrir isso, e aí eu fui fazendo caridade, ajudando o próximo, indo no hospital, indo nas ruas, e aí logo eu cheguei no Fernando e falei assim, Fernando, porque eu estava mais próximo dele, disse assim, cara, eu quero muito pregar a palavra, e na verdade eu nem conseguia falar para ele, tanto que eu era tímido, uma pessoa teve que falar para ele. E aí o Fernando só olhou para mim, pegou na minha cabeça e disse assim, deixa Deus livre. Naquele momento eu fiquei magoado, porque eu queria que ele pegasse na minha mão e me ensinasse o passo a passo, mas na verdade ele já tinha me ensinado tudo que eu precisava, deixa Deus livre. Só que algo tinha que mudar na minha vida, porque não adiantava nada
eu falar desse Deus e não vivenciar Ele lá dentro da minha casa. Eu tive que voltar para minha mãe e pedir perdão e desculpa por tudo aquilo que eu já tinha feito na vida dela. E a gente criar um vínculo de amizade de novo, de mãe e filho. E a partir disso eu conheci o amor também de Nossa Senhora. Porque o bloqueio que eu tinha com Nossa Senhora é porque eu tinha um bloqueio com minha mãe. O mais difícil foi ter que voltar para o meu pai. Porque toda vez que eu olhar ele estava bêbado. Como que eu ia conversar com um homem bêbado? E quantas vezes eu conversei com pessoas bêbadas nas ruas e eu tentava escutar ele e eu nunca escutei o meu pai. Porque eu achava que ele era errado, porque eu achava que só dele estar bêbado ele estava errado. E por que eu ouvia as pessoas na rua e não conseguia escutar ele? Mas quando eu fui para a casa dele, eu falei, pai, eu só quero te ouvir. Ele foi contar a história dele. Parecia que tinham enfiado uma faca em mim assim, ó. Eu reclamava tanto do meu pai, mas eu nunca soube da história dele. A partir daquele dia eu falei que eu queria amar meu pai. E meu pai prometeu que ia parar de beber. Foi difícil a luta. Até chegar um tempo que eu tive que dar passos concretos, porque não adianta nada você ajoelhar, orar e pedir. Você tem que fazer também. Deus não vai fazer só a parte, tá bom? Deus não vai fazer só a parte. E eu saí do conforto da casa da minha mãe, com casa limpa, roupa limpa, para ir para a casa do meu pai, ter que pagar aluguel, ter que às vezes passar uma dificuldade. Só que hoje eu lembro que há algum tempo atrás, antes de eu ir morar com meu pai, as minhas orações eram: Deus, me dê maturidade. E olha Deus me dando maturidade aí, eu cuidando do meu pai. Tem mais de um ano que eu moro com meu pai, e tem mais de um ano que meu pai não bebe. Não tem mais vontade. Acabou. E aí às vezes veio do Fernando, e aí passou para mim, e agora eu consigo ajudar outras pessoas. E quantas pessoas vocês podem ajudar, que às vezes eu não vou conseguir, o Fernando não vai conseguir, mas você vai. Você tem essa capacidade, Deus te fez filho. Deus quer usar você também. Deus quer te usar também. Basta só o seu sim.